Bom, vamos lá. Então, fotografando a luz dourada ou na Golden Hour, né? Tenho até medo de falar em inglês aqui, porque eu não sei falar inglês, e a Patrícia lá nos Estados Unidos que fala inglês, ela deve estar me corrigindo, mas é um caipira lá do Rio Grande do Sul, que não sabe falar o nome direito do troço, mas é isso aí mesmo. Então, vamos falar em luz dourada, vamos falar no meu português, que aí eu cometo menos gafes. Eu tô vendo a janelinha, a Patrícia rindo da minha cara. Só imagina. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre a luz dourada é entender que ela é rara. Por que ela é rara? Porque ela fica pouco tempo. Eu tenho um espaço de tempo pequeno que ela está disponível, que é a luz do final do dia. É a luz do final da tarde, é a luz do sol se pondo, né? Daquela último minuto do sol lá embaixo. E ela é uma luz dourada porque, como o sol está muito na linha do horizonte, né? Então ela pega toda essa camada de atmosfera que forma um filtro e poeira e sujeiras e tal, e deixa essa luz meio avermelhada, alaranjada, né? Uma luz bem dourada mesmo. Então a gente tem uma sensação de uma luz que não é tão branca quanto a gente vê a luz do sol, por exemplo, ao meio-dia, né? É uma luz mais dourada, é esse o termo. Aí você vai perguntar, mas Ney, mas de manhã eu não tenho a luz dourada também? Eu tenho o comportamento dela, mas a luz da manhã não é dourada quanto a luz do final do dia. Se a gente for fotografar no amanhecer o dia, eu tenho um céu avermelhado, mas a luz ela vem mais clara. Então eu tenho um comportamento da luz de ouro, né, dessa luz dourada, mas ela não é tão dourada quanto o final da tarde. Por quê? Não sei, tá? Mas eu não tenho, eu fotografo ambos os horários e o resultado final do dia sempre é mais dourado a luz que eu tenho disponível, tá bom? Bom, então, se eu estou pensando que a luz dourada ela é rara, então ela tem pouco tempo. E tem um detalhe importante: quanto mais para o meio do Brasil, mais sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, menos luz dourada eu vou ter, porque o sol se põe mais rápido do que aqui no sul. Aqui no sul, agora no verão, por exemplo, o sol está se pondo 7 horas, 7h15 da noite, tá? Agora é 7h23, já está diminuindo um pouquinho, então é 7 horas mais ou menos, tá? Então, assim, e dura um tempo, entre 6 e 7 horas, eu diria que eu teria a luz dourada, que eu tenho essa luz mais bonita. Lá no Nordeste, por exemplo, eu já estive na Paraíba, fotografei na Paraíba, né? O sol se põe 5h30 da tarde, e às 5h15, 5h20 começa a luz dourada, às 5h30 virou noite. Parece que o sol faz assim, tum, ele despenca, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, menos tempo eu tenho de luz dourada, que quanto mais nos extremos, né? Mais ao sul ou mais ao norte, né? Por exemplo, eu estive na Dinamarca, e eu estive no verão na Dinamarca. Então, o sol se põe lá de umas 7 da tarde até umas 10, 10h30 da noite. Tinha 3 horas, dá para fazer um ensaio na luz dourada tranquilamente, porque a noite é muito curtinha então o dia é muito longo. Então tinha um final de tarde muito longo, assim como também tinha um amanhecer de dia muito longo. Agora, no inverno, ao contrário, né? No inverno, eles têm um dia muito curto, né? Então, são os extremos. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente pode dizer que tem um dia um pouco mais longo, né? No verão, do que no resto do país. Então, a gente tem um períodozinho maior de luz dourada do que no centro-oeste, no nordeste, no norte, principalmente, tá? Que a gente percebe mais essa diferença. Agora, semana passada, tinha um pessoal que estava aqui estudando conosco, aqui em Rolante, e tinha uma menina de Minas, de Ipatinga, a Áurea, e aí ela voltou dizendo assim, nossa, eu fiquei impressionada como os dias são mais longos lá no sul. Tipo, tem meia hora, 40 minutos de diferença para Ipatinga. Exato, a gente está mais ao sul, né? Então, às vezes a gente nem se dá conta de que isso acontece, né? Bom, mas vamos lá. Preciso então entender, já entendi que essa luz ela dura pouco tempo, que eu tenho que então teoricamente ser rápido, e por ela durar pouco tempo, que eu vejo que os fotógrafos aproveitam mal ela, porque ele tem que fazer tudo em muito pouco tempo e acaba fazendo somente um básico bem feito.
Mas eu preciso entender que tipo de luz eu encontro no final da tarde. Quais são os tipos de luz que eu vou ter disponível para explorar? E é incrível, porque eu vou encontrar praticamente todos os tipos de luz disponíveis, eu vou encontrar todos os tipos de luz disponíveis no final da tarde. De luz disponível, não estou falando sobre de luz artificial. Aqui, eu não vou falar nessa aula em como eu poderia iluminar o casal para ter o pôr do sol lá atrás, para ter esse Jeep, e ter informação do casal e o Jeep, e mais o pôr do sol, porque aí eu teria que trabalhar com uma luz auxiliar, um flash muito potente, um ou dois ou três flashes, para iluminar toda essa cena, tá? E aí tem uma coisa que eu acho muito legal da fotografia, que é o seguinte, deixa eu interromper aqui. A gente tem que aprender a explorar a limitação do nosso equipamento. Como assim explorar a limitação do equipamento? Eu olho para a cena desse Jeep, na lagoa, nesse pôr do sol, os meus olhos enxergam a cor do Jeep, enxergam a roupa dos noivos, enxerga se eles estão sorrindo, se eles estão sérios, eu enxergo todas as informações e eu enxergo o pôr do sol com os meus olhos. A minha câmera não enxerga, porque a minha câmera tem uma limitação. Os meus olhos enxergam aproximadamente 30 e poucos, 32, 33, 35 pontos de fotometria, e a minha câmera enxerga no máximo 5 pontos de fotometria. E os 5 pontos de fotometria da minha câmera, eles enxergam da alta luz para a baixa luz. Ou seja, da área iluminada para a área sombria. E não o contrário, da sombra para a luz, porque aí eu viro pixels estourados, uma fotografia com uma fotometria errada que eu vou ter pontos de luz estourando. Então eu tenho que entender que a minha câmera tem uma limitação que os meus olhos não têm. Então eu nunca vou reproduzir com a minha câmera o que os meus olhos enxergam. E aí, o que eu tenho que fazer? Treinar a minha câmera a enxergar como eu? Não, ela nunca vai conseguir. Eu tenho que treinar os meus olhos a enxergar como a minha câmera enxerga, com a limitação que ela enxerga. Olha que louco, né? A gente faz algo bem feito, eu enxergo muito bem, e eu tenho que começar a não enxergar bem para começar a construir minha fotografia. Só que eu acho que isso é uma das coisas mais legais da fotografia, a limitação. O dia que o equipamento entregar uma fotometria, entregar um arquivo do mesmo nível que eu consigo ver com os meus olhos, a fotografia vai perder muito a graça. Muito a graça. Porque ela para de ter mistério. Ela começa a ser tudo revelado. Então, eu acho que a grande sacada é a gente ter essa limitação para explorar luz e sombra com a fotografia. Entende? Então, por isso que eu não vou falar sobre como iluminar a cena, porque não existe uma cena com luz natural, iluminada, com o pôr do sol lá atrás. É uma luz artificial, é uma luz que eu estou colocando, é uma luz que eu estou interferindo na cena. E eu não condeno quem faz isso, pelo contrário, é que eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de pensar somente e explorar a luz que eu tenho disponível. Eu não penso em como construir essa luz. Ah, eu sei fazer essa luz? Eu sei construir. Eu não tenho equipamento para fazer isso, tá? Eu não tenho flashes potentes para isso, mas sei como fazer. Mas eu não penso nisso. E aí tem uma coisa muito importante, que é não pensar no que eu não tenho. Se eu não tenho, então eu não penso. Se eu não tenho uma lente tal, então eu não penso o que eu faria se eu tivesse essa lente, porque eu estou gastando energia em algo que eu não vou fazer. Faz sentido? Se eu não tenho uma câmera full frame, eu não penso o que eu faria com a câmera full frame, eu penso o que eu faço com a câmera cropada. Se eu tenho uma lente do kit que não é muito clara, eu penso como eu vou explorar com essa minha lente. Agora, essa foto que eu estou mostrando para vocês, que eu vou trazer de volta aqui para vocês, ela pode ser feita com qualquer câmera. Ou não? Dá um joinha para mim aí, se vocês concordam comigo. Essa foto pode ser feita com qualquer câmera e qualquer lente. Qualquer equipamento, pode ser uma lente do kit com uma câmera cropada, que vai dar certo. Porque
não é nitidez, não é desfoque, é uma abertura fechada, é uma alta luz, sabe? Então é bem tranquilo. Agora vocês vão me perguntar, mas e esse flarezinho aqui em cima? Esses risquinhos, o que é isso? Isso é um elemento que eu botei na frente da lente. Deixa eu pegar a câmera e mostrar isso para vocês. O bom de dar aula no Zoom, Tom, que a gente tem mais liberdade para tomar o chimarrão, para buscar o equipamento, né? Aí fica A bom. galera tá ali mais integrada com a gente. Só um instantinho aí. Tranquilo. Isso aí, a galera que vai chegando vai comentando o que você fotografa, quanto tempo você fotografa, de qual cidade você é aqui no chat, para a gente ir trocando uma ideia também. E lembrando, quem tiver dúvidas, quiser perguntar, é só ir em reações e levantar a mão aqui, que aí né, logo vou atender a pergunta, beleza, pessoal? E comentem aí se vocês gostam desse formato aí no Zoom, né? Acredito que fica bem melhor Ah, também, a galera vai gostar. Voltou. isso é importante, vocês me comentaram se vocês gostam desse tipo de aula. Eu gosto. Eu acho que a gente tem mais proximidade, mas quero que vocês também falem isso. Quando eu mostrar como foi feito esse efeito, vocês vão pirar, porque eu acho que essa é uma das grandes sacadas da fotografia, é a gente, de novo, não pensar no que não tem e pensar no que tem, e começar a explorar o que tem. Bom, primeira coisa, eu estou fotografando com uma câmera, não era essa lente aqui, que a lente que eu estava fotografando, ela está ali gravando a minha imagem, tá? Mas estava fotografando com essa câmera aqui. E o que que eu fiz? Eu estou no contraluz, eu usei algo mágico para fazer esse efeitozinhos, que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma tampa de Todd que eu recortei e amarrei duas linhas de pesca fininha em X aqui, ó. Estão vendo? Não? Peraí, vou parar, vou interromper o compartilhamento, então para vocês me verem grande aí. Ó, uma tampa de Todd achocolatado, tá? Aquele, né? Recortei aqui assim e amarrei uma linha de pesca em X aqui, ó. Tá ali, ó. Deixa eu pôr na frente de algo escuro. Tá vendo? Tem uma linha de pesca aqui dentro. É tão fininha, tá? Tem uma linha de pesca mais em X. Vamos ver se pega foco aqui mais perto. Eita. Ó, viram aqui? Focou aí. Passou. Aí, agora sim. Olha que bela gambiarra, né? Então, isso aqui na frente da lente, assim, vai fazer o quê? A luz do sol bate e forma essas figurinhas, esses risquinhos. Só que se eu usar isso aqui todo o trabalho, fica uma bosta. Porque parece que eu trabalho com uma tarrafa de pescador na frente da lente, né? Sempre mostrando essas porcaria na frente. Então, assim, eu carrego isso aqui na minha mochila há uns 5 anos. Assim como eu carrego alguns vidrinhos, carrego um E prisma. agora você tá sem foco. Ah, mas então melhorou a minha imagem. Agora Ficou ficou bonito, melhor. né? Fiquei bonito. Pior que o meu assistente não veio, né? Vamos ver se vai pegar foco lá. Agora parece que ficou na cadeira ali o foco. Vamos ver. Melhorou? Essa câmera é para estar no foco automático? Eu acho que ela tá no manual, que ela não tá correndo o foco. Tá. Vou chamar meu secretário. Tranquilo. Faz parte. Pedro, tem que fazer o foco ali na câmera. Foco na câmera. Muito bem. Pedro tá chegando ali. Só foca porque eu mexi no foco ali e aí ela não voltou mais. Era para estar no automático, mas aí mexeram no. Tá focado? Agora focou. É que depende se Focou? tá mais para trás ou mais para frente. Aí ele Tá. Mas vai. aqui tá ok. Obrigado. Bom, então eu coloco isso aqui e eu tenho esse efeito. Só que eu não posso usar isso aqui o tempo inteiro, né? Eu tenho que escolher quando eu posso. Então eu sempre carrego algumas traquitanas na minha mochila
para pensar, porque às vezes para conseguir colocar algum elementozinho diferente na foto, mas isso não pode chamar muito atenção. Às vezes até pode, mas tem que ficar muito bom. Então não saiam colocando essa porcaria na frente da lente para tudo quanto é coisa, né? Mas pensem que às vezes a gente tem pequenas coisinhas que podem ser um diferencial e diferenciar o trabalho da gente nessa hora. Bom, voltamos lá. Então, eu preciso entender que eu tenho todo tipo de luz disponível. Para começar, eu tenho luz suave, como uma luz disponível. Porque a luz suave, eu vou conseguir ela na hora da luz dourada, tanto logo após que o sol se põe, ou em alguma área mais sombria, mesmo com essa luz dourada. Então, isso não me impede que eu explore essa luz ainda, porque às vezes o fotógrafo ele fica tão neurótico com a luz dourada que ele esquece que a luz suave continua ali disponível para ele, que daqui a um pouco não há necessidade de só ter fotos com a luz dourada, que a gente pode aumentar o repertório de possibilidades e com os elementos que a gente tem disponíveis, tá? Então, isso aqui é a última luzinha do dia. Aqui também, ó, o sol já, assim, ó, aquele último raiozinho de sol se foi. É que a gente chama de lusco-fusco aqui no sul, né? Eu estou naquele último fiapo de luz. Então, logo após essa luz dourada, eu ainda tenho essa luz suave e que ela tende a ser uma luz mais fria. Eu esquentei essa foto subindo os kelvins, né, na pós-produção, mas é uma luz suave do finalzinho da tarde, que a gente tem ela disponível. Aqui também, ó, numa cachoeira, eu ainda, vocês vão ver lá no cantinho da direita, o céu ainda está avermelhadinho, tá? Porque está ficando um pouquinho sombrio, um pouco nublado nessa cachoeira, mas o sol se foi. Vocês estão vendo lá a última luminosidade no lado direito, né? E ainda é uma luz suave. Olha como essa foto é incrível, é linda, e é na luz de ouro ainda, é naquele último fiapo. Aprender a explorar essa luz ainda. Agora, o que a maioria dos fotógrafos fazem nessa situação? Colocaria o casal lá em cima, na cachoeira, e faria uma silhueta. E também ficaria bonito. E também ficaria bonito. Mas, às vezes a gente esquece que eu poderia sair da silhueta e ir para ter informação e ainda assim eu fazer a leitura desse ambiente. Agora aqui não, aqui eu já tenho uma luz suave, com um flare entrando na minha lente, né? Uma luz entrando na minha lente, mas eu tô com a luz dourada que está lá em cima, entrando na minha lente, mas eu estou numa área de luz suave, eu estou numa área sombria. Eu não estou naquela último minuto de luz. Eu estou ainda tenho mais meia hora, 30, 40 minutos de sol ainda, mas já estou com essa luz dourada. Mas é uma luz suave. E olha como a gente pode explorar ela e ela funciona muito bem. Essa foto foi feita com uma 2470, é uma lente um pouco mais, eu estou com uma lente um pouco mais aberta, eu estou com a abertura bem aberta, tipo 2.8, para entrar mais luz no meu sensor. E a foto em cima está entrando sol na foto original, que é para dar esse efeito de luz entrando na minha lente. Depois, na pós-produção, cropa e tira essa luz para ficar só o amarelo, essa parede verde, não revelar o mistério de onde está vindo a luz. Ok? Bom, a gente também tem no horário de luz dourada, a luz dura. E isso é incrível quando a gente consegue explorar a luz dura nesse horário. Que a luz dura nesse horário me permite ter céu azul nas fotos. Eu vejo muitos fotógrafos querendo céu azul na foto, mas eles não trabalham a favor da luz para ter o céu azul. Eles querem trabalhar no contra-luz para deixar a pessoa fotografada numa área mais confortável, para os olhos não incomodar tanto ela, né? A luz do sol não incomodar tanto os olhos dela, da pessoa, e aí acaba tendo um céu branco, ao invés de ter um céu azul. E para a gente ter o céu azul, a gente tem que trabalhar a favor da luz. Porque aí eu vou fazer uma fotometria na pessoa que vai equilibrar com a fotometria lá do céu, e eu vou ter céu azul. Então, essa é uma hora
essa é uma hora muito prática, muito fácil de explorar essa luz e fazer fotos com céu. Só que a gente fica apavorado por causa que eu tenho pouco tempo e eu penso, eu tenho que fazer eu tenho que fazer a luz dourada, eu tenho que fazer o contraluz, tenho que fazer o contraluz, e acaba esquecendo muitas vezes na tua locação de explorar essa luz a teu favor também. Ó, aqui não é tão tarde, tá? Mas podem ver que a sombra tá bem, olha a sombra do gato, como ela vai bem para o lado, sabe? Que já é uma luz que está baixa. Eu estou num ponto bem alto, um morro bem alto, que o sol se põe abaixo desse morro, tá? Isso aqui em Rolante, aqui na minha cidade, é uma rampa de voo livre. Então, esse morro tem 860 metros acima do nível do mar. E a gente vê o sol se pôr lá embaixo. Então, eu tenho um tempo muito longo de luz dourada, né? Que me permite isso. E olha como é legal, tem o céu azul, eu tenho uma. Não parece ser o final do dia, né? Parece ser um horário normal, mas sim, é final do dia. E olha como isso traz uma dinâmica para o nosso trabalho. De novo, ó. Final do dia também, aquela última luzinha, também num ponto alto, essa menina pulando, esse céu azul, luz dura. A luz está a favor. Por que é uma luz dura? Porque eu tenho contraste entre áreas iluminadas e áreas escuras. Entre área iluminada e sombra. Se a gente for ver as costas dela ou debaixo do braço dela, tem uma sombra bem dura. Mesma coisa, final de tarde, a luzinha dourada entrando aqui, o rosto está um pouquinho mais de lado, que o sol não está tão nas minhas costas, o sol está mais numa luz de 45 graus, mas é uma luz dura, uma luz que gera contraste entre área iluminada e área sombria. Está claro isso, gente? Simples, né? E olha como fica bonito. Agora, talvez um dos segredos aqui dessas fotos é ter poucos elementos. Vejam como quase não tenho elementos. Eu tenho a árvore e a debutante. Aqui eu tenho a menina, o céu e essas duas árvores. Aqui eu tenho, claro que eu tenho mais elementos, mas está tudo bem emoldurado. Aqui eu tenho poucos elementos novos, essa luminária, a menina e o céu. Entende? Então a leitura se torna fácil da imagem e valoriza a luz e valoriza a cena. Agora, a gente tem a luz de janela na luz de ouro. Olha só, luz de janela na luz de ouro. Olha que legal. Essa é uma foto que a gente posiciona o nosso assunto de lado para a luz, para ter esse comportamento de janela. Isso aqui não é uma janela, é um portão, né? Isso aqui é o portão do meu estúdio, aqui é o Matheus, há uns 4 anos atrás. A luz vem pela lateral e dá essa sensação de luz de janela. Aí você diz, mas só funciona com o fundo escuro. Não, não funciona com o fundo escuro somente. Bem fotometrado, funciona com fundo claro também, fundo iluminado. Ó, aqui, ó, luz dourada com comportamento de luz da janela. Só que agora a gente botou essa debutante na frente dessa árvore para criar uma moldura para a menina, para destacar bastante o rosto e as mãos dela, porque pode ver que a roupa do vestido, a cor do vestido dela é muito parecida com a cor da árvore lá atrás. Então ela ficou meio camaleão, é intencional. Vai dizer assim, mas eu poderia colocar do lado? Sim, poderia. Eu fiz do lado também. Mas a que eu mais gosto é essa, onde eu estou emoldurando ela pela árvore e eu crio os contrastes desses tons com o azul do céu. E é uma luz lateral, uma luz com comportamento de luz de janela. Luz do final do dia. Luz do final do dia no ensaio de família. Também, a gente está em cima da serra, aqui na Serra do Rio Grande do Sul, aqui em São Francisco de Paula, um lugar bem alto também. O casal está, a família está caminhando em direção à luz para que venha a luz no rosto deles e ilumine o rosto deles e tem esse comportamento de luz de janela. Aqui, gente, eu quero dar uma dica que não está lá no final, mas eu quero dar uma dica para vocês aqui, que é fundamental, principalmente quando a gente trabalha com a luz de janela. A luz de janela, ela é muito mais eficiente quando ela entra de frente no rosto da pessoa. Porque não adianta ter uma luz de janela iluminando a nuca, a não ser que seja intencional, que eu quero criar um mistério no rosto da pessoa. Mas, normalmente, eu vou trabalhar iluminando o rosto da pessoa. Cuidado para não deixar um olho escuro. Procure deixar os dois olhos iluminados sempre, tá? Não é extremamente claro,
Ah, mas eu não posso fazer uma foto misteriosa com o olho. Pode sim. Mas na maioria das vezes a gente comete o erro de iluminar um lado, o lado da orelha que está para a câmera, ilumina esse lado com a luz vindo desse lado, ilumina a bochecha, a orelha e esse olho, e o nariz projeta a sombra no outro olho, tipo isso aqui. O nariz, eu não sei se dá para ver direito, estou com muita luz aqui, mas entra a luz na bochecha, na orelha, ilumina o nariz, e esse lado do olho está sombrio pelo nariz. E o ideal seria o contrário, trabalhar com esse lado iluminado para entrar luz neste olho e neste olho. E eu ter sombra também do nariz, projetando na bochecha, mas os dois olhos iluminados ou pelo menos iluminado, o olho que está no lado sombrio. Tá entendendo? Então, por isso que muitas vezes a gente trabalha o direcionamento da cena com o rosto das pessoas para o lado que está vindo a luz, que os olhos comunicam muito. Fechou? Bora lá. Eu disse que a aula de hoje ela era boa e ela é simples, fácil de entender, né? Qualquer um consegue colocar em prática o que nós estamos falando aqui hoje. Ó, luz dourada com comportamento de luz da janela. Olha como é legal a explorar elementos, né? Que criou uma máscara nessa noiva, né? É uma sombrinha de crochê que ela trouxe junto, e que eu explorei um pouco. Eu até não curti muito o acessório no dia do ensaio, mas eu consegui explorar bem a meu favor, que é aquele detalhe, né? Às vezes o cliente traz algumas coisas e a gente olha e pensa, ai, que droga, né? Que droga, balão de gás, acessórios, essas coisas. Ela trouxe essa sombrinha, e eu olhei me atravessar para a sombrinha e pensei, ai, me lasquei com esse negócio. Não combinava muito. Até que daqui um pouco eu fiz duas fotos incríveis com essa sombrinha. Uma é essa. Uma é essa, gosto pra caramba. Que é essa sombra projetada no rosto dela, sabe? E uma outra com uma luz de recorte. Então, às vezes, a gente tem que explorar os elementos que a gente tem, que não é o que a gente sonhava ter, e transformar isso em elementos que vai fortalecer a nossa fotografia. É aquela história, né? Chupar um limão não é um negócio bom, né? Ou coisinha azeda, né? Mas se botar água, açúcar e gelo, fica bom demais, né? Uma limonada incrível. Se botar cachaça, meu Deus do céu, aí ninguém aguenta nós, né? Como mais boa, né? Uma caipira, né? Entende? Então, assim, o limão em si, ele é ruim, mas bem trabalhado ele fica muito bom. Às vezes a gente tem um elemento que tem que usar, pensar como limão. Que droga, tem um limão aqui, né? Como é que eu posso usar esse limão para funcionar legal no meu trabalho? E às vezes falta a gente botar a cabeça a pensar um pouco mais. Aqui foi o caso. Olha que legal isso aqui, ó. Casamento, finalzinho do dia, os noivos saíram da igreja. Olha que luz linda. E a luz dourada, a igreja já está em sombra na frente, mas tem um filete de luz na frente da igreja. Eu botei o casal a caminhar nesse filete de luz, que é um comportamento de luz de janela, a luz dourada no final da tarde. Olha que delícia. Olha que sonho de possibilidade, né? Logo após o casamento, eu ter essa oportunidade de fazer uma foto na frente da igreja onde eles casaram com essa luz linda, né? Comportamento de luz de janela. E a gente tem, claro, a famosíssima silhueta, né? Que é uma puta possibilidade de explorar a silhueta na luz dourada, nessa luz de final do dia. Olha como essa luz está avermelhada, né? Entende? Então, a silhueta, sim, é possível. O problema da silhueta é que a maioria dos fotógrafos erram ela pela distância que faz a foto. Muitas vezes o fotógrafo, ao invés de fazer uma foto de uma silhueta distante, ele vai lá e faz isso aqui, ó. Só isso. E aí a gente perde o sentido, a gente perde a localização, entende? Não faz sentido mais. Então, como a silhueta, ela é uma foto incrível para contar história, para a gente entender onde isso aconteceu. E a silhueta, ela tem uma coisa mágica, que é, olha esse céu. A silhueta tem uma coisa mágica quando é fotografada na luz dourada, tá? Na última luz do dia. Se eu faço essa silhueta às 3 horas da tarde, eu vou ter um céu azul. Mas céu azul eu estou acostumado. Agora, tem um céu laranja, eu não estou acostumado. Isso não é normal.
Eu tenho um céu com esse degradê de cores, isso não é normal. Concordam comigo? E aí, tem uma coisa que é um estudo sobre cores. Deixa eu parar o compartilhamento. Que é o seguinte: todas as cores predominantes da natureza são muito agradáveis aos nossos olhos, como os cinzas, os azuis, os verdes e os marrons. Essas 4 cores são cores muito agradáveis aos nossos olhos, porque nós vemos elas em abundância na natureza, né? As plantações, a terra, o mar, o céu. As cores vivas, contrastantes, como cor-de-rosa, amarelo, vermelho, cor de laranja, essas cores são raras, porque a gente vê elas em frutos, flores, ou seja, em pequenas quantidades, dentro de um volume muito grande de cores que são agradáveis, que são abundantes, né, como os verdes, os marrons, ou a gente vê por pouco tempo, como é o caso do pôr do sol. As cores alaranjadas, avermelhadas que nós temos no final do dia, elas são cores que contrastam, são cores que nos chamam a atenção, porque eu não tenho isso todo o tempo disponível. Eu tenho um espaço curto de tempo. Então, sempre que eu mostrar um céu com essas cores, eu vou chamar atenção, porque isso não é normal, isso é raro. E tudo que é raro, a gente tem curiosidade. Por que as pessoas são apaixonadas por pôr do sol? Porque normalmente a gente fala sobre cartão postal da cidade. Ah, é o morro tal que tem um pôr do sol mais lindo. O pôr do sol do Guaíba, em Porto Alegre, é o pôr do sol mais lindo do mundo. Só Porto Alegrense mesmo para achar isso, né? É bonito, mas o Porto Alegrense é bairrista, né? O sol se põe no rio e ele vai ser o pôr do sol mais lindo do Brasil, do mundo. E é bonito. Mas para ser o mais bonito do mundo, tá um pouco exagerado, né? O pôr do sol lá em Punta del Este é espetacular, né? Uma coisa assim incrível. O pôr do sol em Niterói, no Rio de Janeiro, é um negócio assim, é incrível. O pôr do sol no Morro de São Paulo, na Bahia, é incrível. Só para falar dos que eu conheço, assim, alguns. O pôr do sol que eu vi na Dinamarca é uma coisa assim incrível. Entende? Então, assim, mas o Porto Alegre diz que o pôr do sol é o mais lindo do mundo, é o do Guaíba. Então, e tá tudo bem, né? Mas por quê? Porque as pessoas gostam disso, elas se dão o luxo de pegar o carro, se deslocar e até esse lugar para apreciar o pôr do sol, que é um momento lindo, né? Do que o céu muda, ou seja, aquelas cores, a gente aprecia isso. Então, essa raridade faz a gente poder explorar bem o pôr do sol em silhueta, desde que eu mostre essa grandeza, eu mostre toda essa variação, né, que eu entenda que isso está acontecendo nesse local que eu estou fotografando. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Faz sentido? É simples, né? Mas a gente esquece, daqui a um pouco a gente está lá preso fazendo o quadradinho, né? E eu tenho que exatamente fazer essa questão, chamar a atenção, né, para o que é o que tem de mais bonito naquele momento. Voltamos. Então, olha como esse pôr do sol, como isso aqui é raro. A gente vê um céu dessa cor, não tem como chamar a atenção. Só que os nossos olhos não veem assim. Lembra disso? A nossa câmera dá uma distorcida, que tem as limitações técnicas que nossos olhos não têm, e nos entregam essa imagem mais colorida ainda do que ela realmente a gente vê com os olhos. Para a silhueta, a fotometria na alta luz, sim, Patrícia. Só que a alta luz é o quê? É o céu. A fotometria é lá no céu. Não é na pessoa iluminada, tá? Seria na pessoa se você estava no contraluz, a luz recortando. Isso aqui é um contraluz, mas eu estou escurecendo o assunto, tá? Muito bem. Ó, aqui eu já não tenho um céu tão colorido, né? Que é um céu mais acinzentado, aquele céu nubladinho, tá? Mas ainda assim é um céu mais frio. Mas olha como, de novo, a silhueta ela valorizou toda a cena, né? Bom, vamos falar sobre a contraluz ou luz de recorte. Essa é a principal luz que o fotógrafo busca quando ele quer fotografar o pôr do sol, quando ele quer fotografar uma luz dourada. Normalmente ele quer buscar esse tipo de luz, fotografar contrário à luz, e nós vamos trabalhar agora algumas dicas, inclusive aqui,
para a gente explorar bem essa luz, tá? Primeira coisa, a luz de recorte, ela sempre vai funcionar melhor quando eu tenho um fundo mais escuro do que o assunto principal. Como assim? Olha como aqui atrás eu tenho uma área já sombria. Eu tenho uma área que já está na sombra. O sol está batendo, a luminosidade do sol, aquele pouquinho de sol, está pegando na mão, está pegando no cachorro. Mas lá atrás já está sombrio. E essa luz, ela recorta e ela parece que abraça o assunto. Então, a luz fica mais dourada, porque entra essa luz nessa luminosidade na lente da câmera, e isso faz como se fosse um abraço, tá? Então, ela é muito valorizada. Normalmente, o fotógrafo, ele erra essa luz porque ele coloca o assunto no céu. Se eu tenho céu numa foto como essa luz, esse cabelo dela vira branco, o fundo fica branco e parece que cria uma fumaça na minha fotografia. Parece que não tenho nitidez. E sempre que eu fotografar no contraluz, a nitidez da minha imagem vai diminuir. Isso é normal, porque a luz está entrando aqui na minha lente de frente e essa luz na lente vai. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Essa luz aqui na minha lente, ela vai criar como se fosse uma névoa. Ela vai bater nos vidros da lente e ela vai diminuir a nitidez da lente. Então, se eu quero buscar nitidez, alta nitidez, o contraluz não é a melhor opção. A melhor opção é uma luz de janela, uma luz lateral, ou a própria luz suave, ou a luz dura. A silhueta também tem nitidez. O contraluz, a luz recortando e essa luz entrando na minha lente, sempre vai diminuir um pouco a minha nitidez. Eu tenho que ter essa consciência. Não adianta dar um zoom lá no rosto da pessoa e querer ver nitidez no olho, na sobrancelha, que tu vai ter um pouquinho enfumaçado. Eu tenho que estar consciente disso, tá? Bom, mas eu perco essa nitidez e eu ganho essa luz incrível, né? Então, eu perco de um lado, eu ganho do outro, e tá tudo bem. Bom, vamos lá. Então, eu preciso estar muito atento ao fundo da minha imagem sempre que eu estou explorando o contraluz. De preferência, ter um fundo mais escuro para valorizar mais a minha cena. Uma dica que eu quero dar para vocês aqui é sobre a fotometria. Onde fotometrar nessa hora? Porque como o rosto da menina está na sombra, a gente tende a fotometrar no rosto dela, cravado, zerado o fotômetro, e a foto vai ficar estourada. O fundo estoura, esses cabelos ficam brancos, torrados, porque eu fotometrei na área sombria. E eu poderia fotometrar do outro lado dela, na luz do sol batendo nela, só que ao invés de eu usar o fotômetro 0 a 0, eu vou usar o fotômetro um ponto abaixo da fotometria que está do outro lado. E venho para o contraluz e fotografo, porque a fotometria está na luz que bate nela, para que essa luz recorte ela e não estoure esse recorte. E com isso, eu vou, na pós, clarear um pouquinho o rosto dela, né, as informações que estão na sombra, vou puxar um pontinho de fotometria e eu vou equilibrar isso. Como eu estou fotografando no contraluz, e eu já falei que eu não tenho a melhor nitidez no contraluz, eu também não tenho que clarear o rosto dela exatamente igual como é o lado quando ela olha para o sol. Eu tenho que respeitar essa sombra. Então, eu tenho que ter essa luz, essa suavidade de luz. Então, quando eu fotometro lá, alguém conseguiu desenhar na tela aí. Isso acontece de vez em quando. Quando eu fotometro lá lá atrás e eu baixo um ponto, eu vou ter uma fotometria perfeita para fazer esse contraluz, tá? Peraí. Ó, alguém sem querer fuçou e botou esse círculo lá.
Tô Se alguém tentando dá ver fuçando, aqui se eu consigo ver quem que foi, para ver se tem se como alguém, tirar isso. se alguém sabe que fuçou, tenta fuçar para tirar agora. Sempre acontece isso no Zoom, tá tudo certo. Ó, olha que contra-luz bonito, ó. Luz dourada. Como está o fundo? Escuro. Fundo está na sombra. A luz do sol está pegando na mamãe e no bebê, mas lá atrás está sombrio para recortar. Por isso que é a luz de recorte. Recorta para isolar do fundo. Vejam como essa fotometria ela é um pouco mais clara que essa. Olha como o cabelo dela que está no sol, até porque o sol está mais fraco também. Agora tem dois riscos. Apareceu o nome aqui, é Vivi Lerim, que eu... Deixa eu A ver se Vivi eu Lerim? consigo. Isso. Ah, tinha que ser a Vivi. A Vivi é craque no Zoom, ela já participou de alguma aula do Zoom. Pelo telefone de quem fez, usa a borracha. Tá? Diz o Gabriel Ferreira que quem fez usa a borracha. Vamos lá, vai dar certo. Qualquer coisa, Vivi, tu sai da aula e volta de novo. O Emanuel está dizendo que é arte, mas que arte mais difícil de interpretar. Sim, com a borracha pau que fez. Procura se tem borracha aí, Vivi. Tá, vamos lá. Olha só, então uma luz. Olha como essa fotometria ela é um pouco mais clara. Percebe que o cabelo da cabeça da mãe está mais estouradinho, está mais queimadinho, né? Porque aqui eu não fiz a fotometria do lado de lá, como eu sugeri no anterior. Poderia ter feito? Poderia. Só que aí eu teria um efeito mais parecido com esse aqui. Os rostos mais escuros. Então a gente tem essa questão da intencionalidade. Qual é a minha intenção? Aqui a minha intenção é ter bastante expressão da mãe, bastante expressão do bebê, eu ver a roupa. Aqui não. Aqui eu quero muito mais o mistério, eu quero mais as bocas, é um pouco diferente. Então veja como a gente tem uma dinâmica para trabalhar com esse contraluz, né, com essa luz dourada, que a gente pode trabalhar desde uma cena mais aberta, mais clara, como com uma cena mais escura, misteriosa, né? Então a gente tem essa dinâmica e isso deixa o trabalho muito mais interessante. A gente tem que cuidar para não ser aquele fotógrafo igual. Sabe aqueles perfis bonitinhos de Instagram de fotógrafos que é tudo douradinho? Bonito, né? Só que se todo dia tu for lá olhar e ver douradinho, a gente não cansa, a gente não enche o saco. É como assim, eu adoro estrogonofe, então eu vou comer estrogonofe todo dia, todo dia. Daqui a pouco a gente enjoa. Assim é quando a gente faz tudo muito igual, a gente enjoa do que está fazendo e as pessoas que estão no nosso trabalho também enjoam de olhar, que está sempre no padrão. Então a gente tem que manter a nossa identidade de trabalho, mas buscar as variações de luz disponíveis, possibilidades, para trazer uma dinâmica maior ao nosso trabalho. A Vivi saiu e voltou, Tom? Saiu e voltou e não sumiu o risco. Eu tô lidando Eita, aqui para ver se nós. consigo. Ó, aqui é um dia que não tem uma luz tão forte, é uma luz mais. Aqueles dias tem uma névoazinha no céu, mas olha que lindo que é. Olha como ela está numa área escura, de novo a luz de recorte, a luz está recortando, o fundo é escuro e tudo emoldura ela, e o meu olhar cai direto no rosto dela, no corpo, e valoriza a cena, e é de novo aquela luz que abraça. Casamento, ó, aqui já eu tenho uma luz entrando e criando um flare no meu quadro, né? Aqui é a última luzinha do dia, aquele último fiapo de luz, e olha como a luz vem desenhando coisa mais linda, e aqui não queima nada os pelos, né? A barba do noivo, tá tudo direitinho ali, tá bem fotometrado. Então a gente vai falar agora sobre o flare, né? O flare é um defeito. O flare é quando entra luz na lente que causa esses efeitos, né? Esses borrões. Só que é um defeito que a gente usa como efeito. Se eu sair e começar a apresentação de novo, vamos ver. Deixa eu interromper aqui. Agora saiu, vamos ver.
O Emanuel dizendo que levar os noivos até esse lugar eu dei trabalho. Eu não dei, isso aqui é um ensaio, tá? Não é um casamento, é um ensaio pré-wedding. Isso aqui é as Catas Andorinhas, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Rolante, tá? Esse lugar é bonito pra caramba, mas é difícil o acesso, tá? É bem difícil. Mas foi de boaça, assim. Como era um ensaio, tava de boas. O casamento daí não ia rolar, né? Quer dizer, não ia rolar, depende, né? De minha parte rola. É... Ah, tu conhece aí. Legal. Então, o flare é quando entra essa luz na minha lente. Aqui, eu usei um elemento para essa luz se tornar mais marcante, valorizar a minha cena. Eu botei umas gotinhas de água na lente para que o sol batesse e essas gotículas de água se desfocassem, causassem esses borrões dentro da minha cena, tá? Então, isso funcionou assim, é bem fácil. Só pegar, né, como estava na cachoeira, só molhar a mão e dar uns pinguinhos na lente e aí experimenta com aberturas diferentes, que essas formas elas vão dando resultados diferentes na hora de fotografar. Aqui já é um flare simples, com uma lente 50 milímetros, só que assim, ó, esse flare com as mirrorless a gente não consegue mais. Esse flare só se consegue com DSLR. E aí é aquela história, né? Ah, eu tenho que trocar uma câmera melhor, papapá. Vai perder esse flare lindo. Isso aqui é com uma D750, mas faria esse flare com uma D3100, com uma T5i, T3i, qualquer lente, com uma 50 milímetros, até uma lente do kit, vai dar o efeito. Porque quanto pior a qualidade ótica da lente, melhor é o flare. Se tu tem uma 1855, tu tem que experimentar onde ele te dá o melhor flare. Provavelmente ali para o 30, 35 vai te dar o melhor flare. Na full frame, muitas vezes o melhor flare está ali em torno dos 50, que dá o flare mais bonito. Então, essa foto eu fiz com uma 50 1.8, aquela bem vagabundinha da Nikon. E aí, para ver esse flare, capturar esse flare, com uma DSLR, eu tenho que fotografar pelo Live View. Então, a D750, ativo o Live View, vê o flare aqui, porque se eu ver no olho, não vai dar certo, porque no olho eu estou vendo a imagem que chega no espelho e vem aqui para o meu visor. Quando a câmera vai disparar, o espelho levanta. Aí a distância da lente para o sensor muda em relação ao espelho e o flare já não é igual mais. E por isso que às vezes a gente vê o flare aqui, a gente clica e não dá o resultado. Por quê? Porque a gente está vendo pelo espelho. Então, para eu ver o flare real, capturar, eu tenho que fotografar no Live View. Coloca a tua câmera no Live View e tu vai ver o flare aqui encaixando e vai clicando pelo Live View. As câmeras mais antigas, como o D700, não dá certo, porque a D700, ela faz um equilíbrio, até dá, sabe? Mas tu vai ter que fotometrar, porque a gente não consegue ver a fotometria no Live View. Ela faz uma correção, tá? Então não é um flare real, tá? Tu vai conseguir ter uma ideia, mas não é tão bom quanto tu ter uma D7100, por exemplo, que tu consegue mexer na fotometria no Live View. A D7000 também já dá para mexer na fotometria no Live View. A D700 não dá. Então, uma D7000, uma D7100, uma D750, uma D810, D800, são câmeras que tu conseguiria fazer pelo Live View esse efeito aqui. Ó, aqui eu já não tenho um flare de formato, mas eu tenho esse flare cremoso, que é a luz, porque aqui é com uma mirrorless, aqui é com uma Fuji, tá? Olha como ele dá esse flare mais embaçado, mais borrado, tá? Ó, o Gabriel perguntou por que não dá para fazer, porque o efeito de flare ele fica dessa forma, ele tende a ficar mais risco ou mais borrão, tá? É o sensor, é a captura, a distância de lente para o sensor que mudou. Então eu não consigo mais ter esse mesmo resultado que tinha nas DSLR. Ó, aqui também, mais uma, é um flare meio borrado, que também já é feito com mirrorless, tá? Mas olha como é uma luz linda, incrível, né? E que a gente consegue explorar ela muito bem. Agora imagina nessa mesma condição, fotografando de lado para essa luz, a favor dessa luz, né? Ou indo para uma área mais sombria para explorar a luz suave. Olha quanta opção a gente tem, só que um espaço curto de tempo, né? Bom, eu quero dar umas dicas
matadoras para vocês, para explorar principalmente o contraluz, tá? Essas dicas são muito mais para trabalhar na luz dourada no contra, que é a luz que a maioria dos fotógrafos sai à procura, né? A maioria dos fotógrafos gosta de explorar essa luz aqui. Primeira dica, não mostre a origem da luz. Acho que um dos grandes erros, e aqui no caso é uma luz lateral, uma luz de janela, né? Comportamento da janela. Na maioria dos casos que a gente vê a foto sendo mal feita nessa luz linda, é mostrar a origem da luz. É proibido mostrar a origem da luz? Não. Uma silhueta, por exemplo, vai funcionar muito bem. Mas quando eu estou no contraluz, eu estou com essa luz lateral, muitas vezes mostrar de onde vem a luz, mostrar demais, revela o segredo da foto e perde a graça. Porque uma das grandes sacadas da fotografia é o mistério. O mistério é uma das coisas que mais motiva as pessoas a olharem a fotografia, é os mistérios, é não entender tudo. É deixar nossa cabeça construir o que a foto não mostra. Porque aí isso permite a gente transitar na imagem e ficar imaginando. E cada um imagina a imagem do jeito que quiser. É que nem uma leitura, é como ler um livro. Ninguém interpreta uma leitura de livro exatamente igual como todo mundo interpreta. Cada um vai fantasiar os elementos, vai criar na sua cabeça de uma forma totalmente diferente, cada uma de uma pessoa para outra. A fotografia também, por não revelar tudo o que acontece, de não mostrar de forma óbvia o que acontece, cada pessoa vai construir cenários, elementos com as suas referências, com a sua bagagem visual. E quando a pessoa vê o todo, a pessoa até se decepciona, a pessoa, putz, a foto que eu imaginei, o ambiente, o lugar que eu imaginei é muito mais legal que o lugar que o fotógrafo fez a foto. Por isso que faz tanto sucesso quando o fotógrafo faz esses stories, o lugar e a foto, né? O antes e o depois, porque ele mostra o quanto era ruim e o quanto ele é foda para mostrar esse resultado incrível. Por quê? Porque ele pegou um recorte, ele fez um recorte da cena, né? E é legal isso. Isso ajuda a vender, isso ajuda a dizer que a aumentar nossa autoridade, ajuda a dizer assim, ó, cara, eu sou bom, se tu me contratar, eu vou resolver a parada, deixa comigo porque eu sou bom, né? Então, isso fortalece nosso trabalho. Outra dica é fotografe mais do alto. Quando o fotógrafo se abaixa muito para fazer o contraluz, ou fotografar essa contraluz, ele acaba mostrando as origens de luz, aí começa a mostrar muita coisa para cima, e às vezes colocar o assunto numa área muito iluminada. Então, muitas vezes, eu tenho que estar um pouco mais do alto, fotografar um pouco mais de cima para baixo, em cima de um banquinho, de uma pedra, uma escada, com a câmera mais no alto, né? Fotografar talvez assim, para que a luz entre na minha lente mais de cima, para que dê essa cara de abraçar o assunto para a luz recortar e não mostrar tanto a origem de onde ela vem, tá? Então, normalmente funciona melhor quando eu fotografo mais de cima, tudo funciona melhor. E muito cuidado com a linha do horizonte, para que ela passe uma organização da tua imagem. Quando a gente trabalha a linha do horizonte, eu tenho o assunto para cima ou para baixo, né? Está acima da linha do horizonte ou abaixo da linha do horizonte, isso passa um senso de organização muito maior para a minha imagem e tirar essa linha que corta as pessoas, né? Fazer com que tudo esteja ali porque é para estar naquele lugar. Por exemplo, eu poderia me aproximar dessa gestante e colocar ela dentro da linha do horizonte? Poderia. Seria uma foto boa? Seria. Eu poderia me abaixar mais e colocá-la bem no limite? Poderia. Poderia trabalhar com as mãos ainda? Poderia. Eu coloquei aqui porque eu queria sombras projetadas no primeiro plano, eu queria ela lá mais atrás, eu queria essas mãos da filha dela e do marido dela no primeiro plano. Eu tenho uma série de elementos que eu queria explorar nessa imagem, mas poderia organizar de uma forma diferente. E isso faz a gente melhorar a nossa fotografia, deixar a nossa fotografia mais criativa com a luz dourada. E última dica, e talvez não a mais importante, mas uma das mais importantes, desde que eu aplique as outras, é baixa mira. Muitas vezes o fotógrafo ele esquece de fazer isso aqui, ó, mudar isso aqui. Porque quando ele baixa essa mira, a luz do sol, ela, em vez de entrar de frente no meu sensor, ela entra atravessado, em diagonal. E ela vai pegando nas lentes aqui dentro, tá? Atravessado, e vai dando esse amarelo,
essa névoa gostosa que parece que abraça a imagem. Então, a imagem vai ficar mais dourada quando eu estou fotografando um pouco mais do alto, com a câmera um pouco mais inclinada, com essa luz entrando em diagonal aos feixes de lente aqui dentro da minha lente. Sabiam disso? Fechou? Muito bem, gente.